Hoje mais uma live maravilhosa. Aproveitar. Vamos chamando as pessoas. Chamar aqui um bocado de gente. Boa noite, Laressinha maravilhosa. Bruno, tudo bom, Bruno? Quanto tempo, Bruno? Tá joia? Convida as pessoas aí, tá, Larissa, por favor? Dá muita gente, dá uma engajada. A gente vai falar de um tema muito legal, mutismo seletivo. A doutora Natasha já até entrou, deixa eu chamá-la aqui. Oi! Oi, meu amor, só que ela tá preta pra mim. Ué, por quê? Não sei. Olha, Você tá eu estou aparecendo pra ti? vendo. Tô. Menina, eu te vejo preto. É porque vamos ver de novo. Jaque, como você tá me vendo? Pretinho ou branquinha? Natasha, sai, entra de novo. Sai e entra de novo. Vou te convidar de novo, ó. E agora? Seu celular tá virado pra parede. Voltou. Você tá me vendo? Não. Que é isso, gente? Mas só eu que não te vejo, o resto todo mundo te vê. Todo mundo tá me vendo, olha aí. Veja as duas Ó, normal. Então vambora. Então, vamos embora. Mas você está lindo, o Rio de Janeiro continua lindo. Não, continua terrível. Terrível, meu Lindo Deus ele do é, né? Mas céu. ele não é um lugar muito... Não é o melhor Ah, lugar do mundo pra se viver, eu acho. Eu, pelo vem menos, para acho. Minas, querida. Vamos. Vem para Ipatinga, vai ser ótimo. Olha que eu não recuso não, tá? Que eu sou chegada no mineirismo. Aqui, vou arrumar muitos pacientes para você, tá? Ai, tá É. vendo as duas. Dá uma mexida no seu celular aí pra você me ver. Que coisa esquisita, moça. Uma vez Eu eu fiz uma live com o TM e também ela não estava me vendo. Aí eu fui no iPhone lá embaixo, aquelas funções lá, e consegui alterar, tá? Mas enfim. Gente, Natasha, psiquiatra linda, poderosa, do Rio de Janeiro. E ela vai falar de um tema que muita gente tem dúvida, né? Que é o mutismo seletivo. A criança não emudece por acaso, né, Natasha? Ela. O que seria, né? Vamos falar assim, o que é o mutismo seletivo? Eu não sei, né? As pessoas estão chegando aí, vamos ver. Eu quero começar primeiro essa live falando como é que eu te conheci, como eu me apaixonei por você. Posso Ah, puxar claro, saco um claro. pouco? E aí, enquanto isso, sigam a Natasha e vai nesse aviãozinho aí e manda para todo mundo, tá? Adoro. Vamos lá, diga. Quero contar para vocês que eu conheci essa moça maravilhosa aí, que não aparece para mim, mas aparece para vocês, num evento. Onde é que a gente estava, mulher? Valadares. Em Governador Valadares, num evento em Minas, onde eu palestrava e ela palestrava também. E ela me recepcionou, ela e a filha dela, são duas coisas deliciosas, e me recepcionaram com um carinho excepcional. E aí eu já estava gostando dela, né, de graça. Até que essa mulher subiu no palco. E aí, quando ela sobe no palco, e eu conheço de fato o trabalho dela, ela apresenta o trabalho dela, aí pronto. Aí eu apaixonei de vez e aí não tem jeito mais. E tem um vídeo seu, Paty, que eu sou louca por ele, que você mostrou na palestra e que tem no seu Instagram, que eu acho que você tinha que. Eu acho que você tinha que pôr toda semana esse vídeo para rodar. Que é aquele vídeo onde você mostra você brincando e a função daquela brincadeira para as funções de vida diária da criança. Aham, aham. Tem até um Sabe? novo aí que vai sair essa semana. Lindo. É muito maravilhoso, é autoexplicativo, né? E assim, é muito interessante aquele vídeo. Então, assim, sou apaixonada pela pessoa e pelo trabalho, só para começar por Fora aqui. que eu Vamos. entrei cantando a Xuxa, né? Você lembra que deu um problema no computador, na internet?
E aí a gente teve que entrar para ter a vibe do tempo lá da internet. Eu já falei, mão na cabeça, mão na cintura. Aí minha turma falou assim, mãe, não canta não, que você canta muito mal. Ela vermelha, ela estava do meu lado, na plateia vermelha, se encolhendo na cadeira. Uhum, Mas ao mesmo tempo com carinha de orgulhosa, com sabe? De carinho de orgulho da orgulhosa. mãe. É isso aí. É muito bom, né? Fazer isso que a gente ama, né? Muito bom. Muito, muito bom. E dá para ver no brilho do olhar quando a pessoa faz aquilo ali com amor, com carinho. Bora começar Isso é então. muito bom. Então, gente, aí a Natasha, a gente conversou, a gente dançou, então a gente foi assim, as modelos de tudo que precisava, né? A minha palestra era para ser às 10 da manhã, foi às 3 da tarde, então foi um dia de muita emoção e uma se apoiando na outra, né? Porque não adianta, quando a gente vai pro palco, a gente fica nervosa mesmo, é difícil. E aí, essa linda aí, foi aí que eu fui entender o que era mutismo seletivo, que realmente, assim, a criança perde alguma habilidade, mas eu não sabia que era mais sério esse babado. Então, é isso. Como que a gente vai avaliar? Como que a gente vai verificar? Como que é essa questão? Acho que vai melhor. O mutismo seletivo é o emudecimento da criança, e esse emudecimento, eu preciso deixar isso muito claro, ele é involuntário, contra a vontade da criança, e a criança não tem muita gerência sobre ele. Esse emudecimento ele é modulado pela ansiedade, ou seja, essa criança emudece em locais, situações ou com pessoas nas quais ela se sente desconfortável, insegura, constrangida. E, novamente, não é um não falar ou não é uma oposição a emitir a voz, ela simplesmente não consegue. A ansiedade é tão avassaladora que ela é canalizada para a voz e essa voz emudece. Acaba tendo uma estratégia de compensação de uma emoção negativa, né? Que o corpo dela faz para conseguir estar naquele ambiente. Só que é uma estratégia, novamente, involuntária e muito desadaptativa, porque essa criança perde uma habilidade extremamente importante e que se desenvolve na primeira infância, que é quando o mutismo seletivo acontece, que é a linguagem e as habilidades sociais. É muito sério. Por exemplo, eu tenho um aluno, eu até falei para a mãe entrar, o Lucas, ele tem síndrome de Down. Creio que tem um TEA junto dessa questão aí. E o Lucas conversa muito com a mãe, mas na hora que ele chega na piscina, a tia Jaque dá aula com ele também, ele só fica. Outro dia que a gente teve maior afinidade, ele gosta da água, mas ele é muito desafiador, como todo síndrome de Down, né? Ele gosta da água, ele sabe nadar, mas aí outro dia ele falou assim, quero sair. Por quê? Eu estava desafiando ele a cumprir algumas demandas dentro da piscina. Então, nesse momento, foi a primeira vez que ele falou comigo. Então, pode acontecer isso? O mutismo pode acontecer também nessa sessão dessa fuga da criança? Não, não. Mais ou menos. Provavelmente aí o que a gente tem é uma inabilidade social mesmo e uma intenção comunicativa diminuída, sabe? O Uhum. mutismo seletivo, essa voz trava, essa criança provavelmente vai ficar dentro da água com você e não ia nem conseguir se movimentar para sair, Uhum. Então, fica uma sabe? estátua, né? Ele fica paralisado. E assim como, por exemplo, o mutismo seletivo, ele tem vários graus, a gente trabalha também num espectro. E sendo, digamos, a ponta ali do espectro, os casos mais graves, a gente chama de criança congelada. Porque além da voz, né, não sair, não conseguir a emissão da voz, essa criança ela mal consegue mexer o corpo. É um corpo que é paralisado pela ansiedade. Então, é uma criança geralmente nessa posição de conchinha, cabisbaixa, que não consegue fazer um contato visual ou sustentar um contato visual de forma adequada. Ela geralmente não consegue se movimentar de um lugar para o outro. Ela não consegue, por exemplo, trocar de sala na creche, da creche para a área de lanchinho ou para a área de recreação. Isso é muito desafiador para ela. Brincar é um desafio, porque é uma criança que o movimento do corpo dela é prejudicado pela ansiedade.
E, a longo prazo, o que acaba por acontecer é que, por falta de treinamento dessa motricidade, e aí que você entra, Mônica, talvez, por falta de treinamento, essa criança fica, de fato, atrasada, atrapalhada. É uma criança que não consegue descer um escorrega. Para além do medo, sabe? Ela tem medo, ela tem vergonha, ela tem isso Fica tudo. paralisada, E aí Mas, trava, e aí vem a hipotonia, vem os transtornos de coordenação nessa questão aí, por falta até de estímulo, né? mais exatamente por não ser estimulado, por não Estimular. conseguir se colocar nessas situações onde o corpo se movimenta, por muitos anos, às vezes, é uma criança que não treina, que não tem o treino da motricidade. Então, é uma criança atrapalhada, que tem dificuldade de subir no escorrega, que cai com muita facilidade. Aquela que vai pegar o copo de água e cai no chão, que não dá conta. É a criança que não tem força motora para subir o escorregador, que entra na piscina e não dá conta. A gente fala isso do transtorno de coordenação, que é um déficit motor muito grave e pouco avaliado hoje, né? Em todos os locais. Sim, Então, eu tenho crianças que chegam para mim, falando do mutismo agora, que são muito pouco desenvolvidas. O Ronaldo até entrou aí, um pai de um aluno, da aluna da Maria, que a Maria é TEA, grau 3. Hoje a gente já está mudando ela para o 2, que ela já está começando a mandar. Chegou totalmente hipotônica, bem defasada. Hoje a Maria, depois do estímulo motor certo, está evoluindo bem. Então, essas crianças, por medo, os próprios pais, né, Natasha, não levam a criança por medo. isso. Né? E quando a gente fala de ansiedade, o mutismo seletivo ele é um transtorno de ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um transtorno que tem uma herdabilidade muito grande. Ou seja, geralmente, um genitor ou os dois genitores são patologicamente ansiosos. Então, geralmente, são aqueles pais medrosos. Cuidado, vai cair, não corre, vai ralar o joelho, vai se machucar, não faz isso. Aqueles pais que o tempo todo dizem nas entrelinhas para essa criança que ela não dá conta, né? Que o mundo é muito perigoso. Cara, se meu pai, se a minha mãe, que são as minhas figuras de referência, estão com medo desse escorregador, eu não vou escorregar, imagina, não é? Bora, vai que eu Não é? caio. E Vai para que eu além caio. disso, se meu pai e minha mãe acham que eu dou conta, eu provavelmente não devo dar mesmo, né? Então, são crianças que acabam sendo pouco estimuladas por pais muito medrosos. Eu vou usar a palavra medo, porque é uma palavra que a gente usa até em artigo científico. Por pais muito medrosos, por pais que têm muito medo da exploração do mundo, que exploram muito pouco o mundo, que oportunizam poucas oportunidades, é redundante, mas que oportunizam poucos momentos ou de Momentos. interação, ou de exploração mesmo, até corporal para essas crianças, por medo, por serem travados, por serem inseguros. E aí, uma coisa que é falada muitas vezes vira verdade, né? E essas crianças acabam internalizando essa fala Tudo e isso. repetindo esse comportamento. Sábado aqui a gente fez um café com inclusão com as mães. E os palestrantes que eu trouxe foi interessante que a gente foi falando, uma palestra foi juntando com a outra. E a gente falou de nutrição, depois neurofeedback, depois veio a psicóloga. E em tudo, na hora que a tia Nubia falou da psicologia, da parte motora, ela falou muito do apoio da família. Que uma família bem estruturada, uma família feliz, independente da criança ter um diagnóstico ou não, cria crianças felizes. Famílias seguras criam crianças seguras. E famílias inseguras criam crianças inseguras que vão gerando esses graus de ansiedade até chegar nessa questão, né, que vai ser muito além. Então, quando os pais chegam aqui para mim, que a criança está com um grau motor muito baixo, aí eu pergunto assim, e aí, ela já tem algum machucado? Ela fala assim, não, nunca machucou, porque eu nunca deixei. Então, vamos ensinar essa criança a andar, a passear, andar no meio-fio, andando em cima do meio-fio, né? Para trabalhar o equilíbrio. Vamos subir, vamos brincar no parque,
vamos dar atividades motoras para essa criança, ela colocar uma mesa, ela tirar uma mesa, guardar o lixo, colocar o lixo na lixeira, o sapato na sapateira, pendurar uma toalha no box, olha a atividade motora. Então, automaticamente, essa criança vai ganhando a demanda motora e ela tendo essa melhora de autonomia, a autoestima dela melhora e essa ansiedade diminui, né? Então, a gente vai estar trabalhando essa questão, até mesmo, creio eu, né, do mutismo seletivo. Você concorda comigo? Trabalhando essa autoestima. É para além da autoestima, sabe? É a autoeficácia, ela entender que ela consegue. E a autoeficácia, ela se perpetua. Quanto mais eu consigo, Mas sabe? eu consigo. É transformar o eu não consigo em eu consigo. Eu brilhei, eu dei conta. Olha, tia, eu dou conta. Porque as crianças com água, quando a gente fala de natação, Natasha, as crianças, elas têm muito medo. Porque quando chegam no meu núcleo, elas já chegam com muitos traumas. Por quê? Por terem algum transtorno de neurodesenvolvimento, são poucos profissionais capazes de pegar uma criança e fazer uma dessensibilização dentro da água, brincando com água pouquinho, né? Então as pessoas já chegam, já querem mergulhar essa criança sem nenhum tipo de estudo mesmo. Não falo de evidências científicas, de estudo de trabalho. E quando elas chegam aqui, a gente vai brincando, a gente vai dessensibilizando, a gente vê que essa criança, e depois ela fala assim, tia, hoje eu mergulhei. Tia, eu consegui. Eu tô com o Simon, ele tá com 12 anos, ele tem muito medo da água, mas ele quer ficar forte. Que olha meu músculo, é aquele que chega assim. E aí, quando eu pego ele e falo, mão de flechinha, Simon, você consegue? Tenta ver só o peixinho lá no fundo. Ele faz um borbulhão e fala assim, opa, tia, eu consegui. Então, assim, toda vez que ele sai da piscina, é um dia que ele já sai mais valente. Ele já sai mais feliz, com a autoestima melhor. Então, ele vai até se organizando mais dentro de casa, não é isso? No mutismo seletivo, a gente costuma falar que a gente precisa trabalhar o músculo da coragem. Porque é isso, né? Quanto mais eu consigo, mais eu consigo. E mais autoeficaz eu fico. E é muito engraçado você trazer essa história da água, né? E as crianças com ansiedade patológica, o próprio mutismo seletivo, elas têm muita dificuldade com a água. A água, geralmente, a piscina, o nadar, é um fator ansiogênico que aparece com muita prevalência no relato dessas crianças. E você falou muito bem. Geralmente passaram por alguma situação aversiva de um professor que mandou pular na água, ou de um pai que jogou dentro d'água. Isso não é incomum, não é incomum. E muitas vezes essas crianças têm alterações sensoriais e por vezes a água incomoda. Muito. Eu tô com a Ana Luísa, até a mãe tá aqui na live. Eu falei que ela estava na minha palestra, ela falou assim, que todos os meus currículos ela ia para colocar lá no final, domadora de onça. Então, a gente chamou ela de oncinha. Muita alteração sensorial. E ela ficava só no meu colo na piscina, brincando, jogando baldinho de água para escutar o barulho, né? Hoje, agora, eu já consegui domar essa gatinha. Ela está na piscina melhor. Mas a alteração sensorial dela, a água estava incomodando, parecia que estava doendo, sabe? A pele, o barulho. Aí, esse final de semana, ela foi no clube, a mãe filmou e falou assim, Paty, ficou super bem. Não quis sair da água, ficou com a boiazinha. Então, a gente tem que ser muito profissional em estar tratando dessas crianças com muito carinho para não piorar esse trauma. E se essa criança tem essa tendência, ela vai ficar mais desafiadora ainda, né? E com muito respeito, sabe? Porque a gente, adulto, a gente tende a passar muito por cima das crianças, a gente tende a desrespeitar muitas crianças, né? A gente não bate no idoso, a gente não pode bater nas mulheres, mas a gente pode dar palmada na criança, sabe? As crianças são desrespeitadas de forma recorrente por nós. Muito, Né? muito, muito. Se uma visita na minha casa quebra um copo, eu falo, por favor, calma, deixa que eu recolho, tá tudo bem com você? Se a criança quebra um copo, desatrasa, toma cuidado. Né? É muito engraçado essa forma que a gente tem de tratar a criança. Então, a gente tem que ter esse cuidado total e respeitar, gente, as crianças. E no mutismo, a criança é medicada?
Aqui, a mãe até escreveu aqui, ó, ainda bem que ela foi na tia Pati, evoluída, né? Larissa, eu já aumentei meu currículo, tá? Domadora de onças, pode deixar que já tá lá. É medicamento, Natasha, que a gente trata essa criança? É terapia? O que que seria? Quando a gente fala de mutismo seletivo, a gente está falando de um transtorno de ansiedade muito grave, porque é um transtorno que paralisa a voz e que atrapalha o desenvolvimento global dessa criança, tá? Vamos partir por aí. E estamos falando de um transtorno que acomete crianças numa idade muito precoce, 2, 3, 4 anos de idade, né? Estamos falando de um transtorno de ansiedade que também incide público neurodivergente com muita frequência. Sim, sim. Então, a gente precisa sim de um trabalho comportamental, de dessensibilização sistemática, de consolidação, de exposição, isso tudo feito de forma muito sistemática mesmo, né? Bem ordenado, né? Bem estruturado, mas geralmente a gente vai precisar da medicação. Quando a gente pega uma criança bem pequenininha no início do mutismo seletivo, a gente consegue ficar só com a terapia comportamental. Mas quando essa criança está muito tempo emudecida, já há uma habituação cerebral, ou seja, aquele cérebro já está neuromodulado ali, já está desorganizado da parte neuroquímica. Então, geralmente, essas crianças fazem medicação, sim. E melhoram, eu preciso falar isso, melhoram, se curam. A medicação é retirada, não é para sempre. E a criança não perde a infância, é isso que eu sempre falo. Gente, e quando eu começo a perceber esse mutismo, né? No TEA, a criança perde alguma habilidade. Vamos lá, com 2, 3 anos, se ela falava, ela vai perdendo essa habilidade. E o mutismo, como que eu vou saber essa questão? Será que ela é TEA ou tem mutismo seletivo? Como que eu vou separar essas coisas? Não, no mutismo seletivo, a criança não perde a capacidade da linguagem. Da linguagem. E isso talvez seja um fator confundidor, um fator que atrase o diagnóstico. Isso. Porque em casa ela continua falante, às vezes muito tagarela. Mas em ambientes sociais, e geralmente esse ambiente social que a gente está falando é a escola, ela está emurecida. E muitas vezes por muitos anos. E se essa criança tem uma capacidade de comunicação alternativa muito boa, ou seja, se ela gesticula, ou se ela já escreve, esse emudecimento passa muito mais desapercebido. Desapercebido. Que ela está participando da aula, que é uma pessoa Porque, inteligente. de alguma forma, ela está conseguindo falar o que ela quer. Ela está conseguindo mostrar o que ela quer. O que eu quero dizer com isso? Essa criança, quando inicia o quadro de mutismo seletivo, o que a gente precisa é de, geralmente, um olhar muito atento dos professores, das pessoas, dos adultos que trabalham dentro da escola. Porque é lá que o mutismo seletivo mora, então geralmente é lá que ele vai acontecer. Então a gente precisa do professor atento para essas crianças que são mais tímidas, mais retraídas. E o professor, eu costumo falar isso, o professor ele tem uma amostragem ali na mão dele, ele tem uma turma com, sei lá, 15, 20 crianças. Então, é fácil, entre aspas, tá? Porque o trabalho de professor é muito difícil, mas é comparativo, ele consegue comparar, né? O que uma criança, o que todas as crianças de 2, 3 anos da minha rodinha estão fazendo, que a fulaninha não está. Então, ele precisa ter essa sagacidade, essa percepção para acionar os pais, porque muitas vezes esse comprometimento da ansiedade emudecendo a criança não vai aparecer para os pais. Muitas vezes aparece, mas muitas vezes também não. Então, eu preciso de professores muito sagazes, porque para o professor é muito mais fácil notar aquela criança bagunceira que incomoda, que é agitada, que não para quieta, do que a criança que é quietinha, né? Quietinha não dá trabalho. A quietinha não dá trabalho. Geralmente, a criança mutista seletiva é o aluno que o professor adora. Adora, nossa, é meu anjo da guarda, É a criança que não dá trabalho, ela é ótima, ela é quietinha, ela é responsável, ela faz tudo, ela obedece os comandos. Mas ela tá lá emudecida há 3 anos e ninguém percebeu. Percebeu.
É a questão do cada um no seu tempo. Cada criança tem seu tempo, sim, inclusive de conversar, de participar, né? Porque quando a gente fala do marco de desenvolvimento, a gente também tem que estar atento, então, agora à fala da criança. Criança muito quietinha, gente, vamos atentar, né? Se ela está conversando, se ela está só trabalhando. É, Samila perguntou, lembro do vídeo que Natasha mostrou no congresso de TEA. A criança perto da família cantava, na sim, apresentação da escola não, comportamentos diferentes, né? sim, sim, exatamente. E eu sempre, quando eu mostro esse vídeo, eu falo, né, que muitas crianças se comportam dessa forma quando estão expostas nesses eventos da escola e tal, por vergonha, por inibição mesmo. Mas que a criança mutista seletiva é para além daquele evento ali escolar. Ela é assim durante o período escolar inteiro, todos os dias do ano, durante anos, né? Então, vai muito além ali da festinha, da apresentação, onde ela está de fato ali em evidência. Qualquer mínima evidência precipita esse aumento de ansiedade e coloca ela dentro desse lugar de emudecimento. Eu sou professor infantil, né? Estou na sala de aula. Qual a dica que você daria, né, para ela poder ficar mais antenada nessa criança, né? Será que a criança realmente é quietinha ou como que essa professora pode estar buscando entender melhor essa criança quietinha da sala? Como que a gente vai fazer essa abordagem? A primeira coisa, a gente precisa ficar muito atenta às crianças que têm um temperamento mais tímido, mais inibido, mais retraído. Porque essas crianças, quando a gente fala de temperamento, a gente está falando de uma coisa que vem de fábrica, tá? A gente precisa de algo inato. Quando a gente fala de personalidade, é uma coisa que a gente vai criando ao longo da vida, com as nossas experiências, nossas vivências, tá? Isso. Então, crianças com temperamentos mais inibidos, retraídos, com medo, com vergonha, são crianças que têm mais suscetibilidade, têm mais possibilidade de transtornos de ansiedade em geral. Então, essas crianças precisam da nossa atenção, tá? Agora, uma, e quando eu digo atenção, é assim, é uma atenção mesmo, né? Porque a gente chama o pai para alertar sobre uma criança inquieta, mas não chama o pai para alertar sobre uma criança excessivamente quieta, o outro extremo. Então, assim, o que é extremo, a gente precisa, o professor precisa alertar a família. Não é normal você passar meses com aquela criança e nunca ter ouvido a voz dela. Não é normal. A gente não pode banalizar isso como Timidez. vergonha, como timidez. Era essa palavra que eu estava procurando. Porque a timidez, novamente, também é um traço de temperamento, mas a timidez, com o tempo, a gente vai ganhando confiança. Essa criança mutista seletiva, ela costuma ser ao contrário. Com o tempo, ela vai emudecendo cada vez mais. E vai se fechando cada vez mais, e a interação social vai ficando cada vez pior, né? E se essa criança que já tem essa parte, né, vai emudecendo, como que é o termo certo, se ela fica muito em tela, pergunta boa essa. Se ela fica aquela pessoa vidrada só na tela, que vai piorar, né? As crianças hoje que ficam muito em tela já odeiam pessoas, né? Já odeio pessoas. Mãe, tem Wi-Fi? Qual que é? Agora com os dias da vida que está melhorando, não tem isso, né? Para que eu vou sair, mãe, sendo que eu estou aqui no meu jogo, né? Então, essa criança que já tem essa questão, já tem o mutismo seletivo dela. E se ela fica em excesso de tela, pode piorar ou não? Eu acho que quando se fala de tela, a gente não precisa nem restringir ao público mutista seletivo, a gente tem que ampliar para todas as crianças. Todas as crianças que são muito expostas à tela vão ter uma tendência a fazer fuga, a evitar situações sociais, onde tem que interagir, onde tem que estar com outras pessoas, porque a tela é mais fácil, a tela libera imediatamente dopamina, a tela me dá um prazer imediato, que mais nada dá, além de substâncias, por exemplo, psicoativas. Então, é muito difícil concorrer com a tela.
É muito Então, a bom, criança né? Quando que você vai fica pegando, você com vai a tela, passando o dedinho ali. É muito bom o celular, gente. É viciante. A gente tem que ter cuidado, né? a criança que fica com a tela e os pais que deixam essas crianças muito tempo expostas à tela, são crianças que estão perdendo oportunidades de- Imensas. imprescindíveis de desenvolvimento de tudo, de linguagem, de habilidade social, de habilidade socioemocional, de motricidade. Porque, novamente, vou repetir, a criança vai sempre preferir a tela. A tela é mais fácil, a tela libera prazer imediato. E para que ela vai querer correr atrás de uma bola se ele precisa da tela, né? É aqui, ó. Eu vivo no outro oposto. Minha filha não conhece nenhum game, jogos em geral. Ela assiste alguns desenhos. Sendo assim, ela não participa de conversas com seus pares sobre esses jogos. Então, a gente vai ter que trabalhar essa parte de socialização com essa criança mesmo. Por Não, exemplo, o que eu acho que ela está querendo dizer aí é que a filha dela acaba ficando diferente das outras crianças e sem assunto com as outras crianças, porque as crianças só conversam sobre os jogos e dentro dos jogos, e não é ela isso, não não? entra no jogo. Ela tem dificuldade de socialização, não tem esses diálogos de jogo. Mas eu acho que a sua filha está ganhando em uma série de outras coisas e vamos Com procurar outras certeza. crianças que não estejam, é, que não tenham pais tão permissivos assim. Aqui em casa ninguém tem tela na cara. Aqui, Não, gente, por isso que eu falo muito do brincar. Quando eu tenho no meu Instagram e dica boa é dica compartilhada, os meus vídeos, né? Que eu vou dando as atividades assim no dia a dia, para a gente poder fazer dentro de casa, a gente entende que através do brincar eu vou melhorar essa parte motora, vou melhorar a função motora da criança, ela vai ficar mais interagida, ela vai ter mais força, porque se ela for participar de uma queimada na sala, ela já vai ter força muscular e tônus para arremessar uma bola. Porque essa criança tímida, se a gente não estimula ela, ela nunca vai ser chamada para o jogo. É aquela que quica a bola, bate no queixo, corta a língua. É aquela que se for passar numa rampa, ela vai cair, trupicar a perna. É isso aí, ó. Entendeu? Ninguém vai querer chamar essa pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, aqui no meu núcleo, são 6 crianças por turma, 2 profissionais para atender. Independente de ter um diagnóstico ou não, vai todas no mesmo babado. Se a criança não sabe, hoje o exercício está lá, é passar em cima da trave, jogar uma bolinha, subir na trave e jogar do outro lado. Trabalhar equilíbrio, que é a primeira base motora da nossa psicomotricidade, que é tônus e equilíbrio. Então, eu vou trabalhar com ela. Se ela não consegue, eu pego na mão e ajudo. A outra que consegue, vai e deslancha. A outra que consegue só um pouquinho, eu ajudo. E aí, ela vai aprender a sentar, vai aprender a esperar, vai conversar, vai ser minha vez, sua vez. Então, eu estou trabalhando com a criança a parte motora, a parte social, a parte cognitiva, a parte efetiva, no geral. Se tem uma criança com TEA que está entrando em crise, o meu outro coleguinha que não tem nenhum transtorno, pega o carrinho e dá para ele, que é seu carrinho que você gosta. Então, isso é lindo, Natasha. Assim, né, não é me gabando, não, mas a minha equipe, a gente faz um trabalho muito massa com isso. Então, eu pego qualquer criança que chega aqui no núcleo e transformo ela, e ensino para ela e para os pais que brincar é coisa séria. E que através do brincar, a gente vai abrir isso tudo. A gente vai melhorar o mutismo, a gente vai melhorar a parte social, a gente vai melhorar a cognição. Então, essa criança vai brincar e vai melhorar um todo, né? Quando você fala em motor, aí você só vai crescendo. Eu acho isso fantástico. Eu sou Isso é apaixonada pelo lindo, movimento. isso de fato é lindo. E eu sempre explico isso para os pais que vêm até mim, que base motora e base sensorial, sensório motor é base para É todas as base, outras habilidades. Uma criança que exatamente. não tem uma base motora boa, ela não vai conseguir sentar para ter a concentração numa sala de aula. Assistir uma aula, aí a criança que não tem uma base motora, que tem TDAH, como que ela vai sentar? Ela não vai dar conta, ela não tem Não dá tônus conta. muscular, o abdômen não fortalecido. Aí se ela vai escrever, ela não tem dor, vai ter dor na mão. Então, é muito complexo. Porque se os pais entenderem que a atividade física, que através da brincadeira essa criança vai evoluir, ela vai evoluir em todas as terapias, né? Sim. Ela vai chegar na TO, vai conseguir sentar e participar da terapia ocupacional, vai na físio, vai funcionar, na psicóloga vai funcionar,
Na escola, ela vai interagir mais. Então, quando a gente fala do movimento, aí os pais falam assim, essa criança só está aí para brincar? Só está fazendo esse circuitinho aí? Ô, gente, deu vontade de ser, né? Dá uma É, mineirês nele. por isso que eu acho aquele teu vídeo tão importante, tão fundamental. Vou, 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 Porque vou mandar através ele do todo brincar. dia agora. Tem que botar, porque através do brincar, eu não sei o que você tem que fazer com aquele vídeo, mas aquele vídeo tem que ser assistido por todo mundo. Porque naquele vídeo você mostra que através do brincar você dá autonomia para a criança, você consegue uma série de coisas. Aquilo é muito bonito. Muito bonito. Gente, quem não me segue, entra aí, @tiapatipersonal, tá? Segue a Natasha também. E coloca essa setinha aí para participar. Nossa live já está quase acabando. Aí, e me fala da Abramuti. A Abramonte antigamente era uma ONG, Aham. é a Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil. Antigamente ela era uma ONG que tinha alguns trabalhos. A gente tinha um grupo de pais, porque a gente entendia, a gente não, o embasamento científico traz Uhum. para a gente que no mutismo seletivo, assim como no autismo, assim como numa série de transtornos, Uhum. os pais eles têm protagonismo, então, protagonismo, e quando a gente ensina o que esses pais precisam fazer ou o que eles não podem fazer, a gente tem crianças que evoluem muito mais fáceis. Então, a gente tinha grupo de pais, a gente disponibilizava material, a gente conseguiu a aprovação de algumas leis, a gente conseguiu o dia no Rio de Janeiro do mutismo seletivo. Foi um trabalho muito interessante que durou 2 anos e meio a 3 anos. Hoje em Uhum. dia, a Abramut não é mais uma ONG, é um instituto, e é um instituto onde informação é compartilhada. Agora a gente está aberto para todo mundo. É isso que eu falo, é para fazer collab, é para espalhar informação. E eu estou com 130 projetos aqui na minha cabeça para colocar em prática. Juro para você, porque a minha cabeça é aquela Tá cabeça que igual o meu arboriza e não para. 250 aqui na cabeça, que não para. Aham. Eu É, acho que eu tenho TDAH, eu acho, entendeu? Vou precisar de uma avaliação. e eu tenho que falar. E estou para colocar em prática esses projetos, principalmente reativar o grupo de pais, que era um espaço muito importante Uhum. ali, mas ainda não tive tempo, mas eu vou fazer isso. E por hora, a Abramute é um local para a gente trocar informação, para os pais se conhecerem, para trocar experiências, para adquirir conhecimento de qualidade técnico-científica, tudo isso. A Chayane perguntou aqui, ó. Eu acho que o motor precisa estar em prateleiras mais evidentes. Criança sem corpo não faz nada, não socializa, não brinca, não alfabetiza, não consegue. Não consegue se vestir sozinho. Já Uhum. eu tenho no meu Instagram, eu até levei lá para o congresso, essa Brincar é Coisa Séria, é uma planilhinha que está lá, só baixar, que tem lá as atividades que a gente pode orientar para as crianças. De 2 a 3 anos, por exemplo, guardar brinquedos, colocar livros no lugar, colocar roupa suja para lavar, dobrar pequenas roupas. Então, lá, a partir de 12 anos, lavar o chão, cuidar das plantas, dar alimento para o pet. Então, aqui a gente tem, e atrás eu coloquei também a rotina, né? E o mural de tarefas, um quadro de incentivo. Então, é super interessante isso. Quem não tem, gente, entra aí no meu Instagram e dá uma olhada e baixa ele no link da bio, que eu estou aprendendo a falar isso agora, que é super interessante. Essa parte de modernidade do Instagram é muito, né? Então, se a criança tá, a tia Nubia até falou isso sábado lá, se está lavando roupa, ô meu filho, pega o Omo para mim, me ajuda, o sabão em pó é esse. Aí ele vai sair da tela para ajudar e pega o Omo. Quando a mãe for no supermercado, ao invés de ela estar dando pinote lá, meu filho, acha o Omo para mamãe e vai no supermercado, a gente vai estar dando função motora, trabalhando a função executiva dessa criança. Olha que delícia, né? E as crianças ficam extremamente contentes de participar e ajudar. Contentes. Muito. Vamos fazer um bolo? Vamos. Ah, mas a casa vai sujar. A gente deixa a casa sujar, vamos limpar isso lá depois. Então, a gente tem que pensar nessa função executiva, na função motora da criança e mudar. E os pais serem os maiores exemplos, né, Natasha? Não adianta nada falar assim,
sai da tela. E o pai senta na mesa para jantar, para almoçar com a Com o tela na celular mão. na cara, exatamente. Aham, aí dá vontade de bater, né? E os pais têm que entender que essa autonomia tem que partir deles. Ah, é muito mais rápido amarrar o cadastro, mas é também, se a gente ensinar essa criança a amarrar o cadastro, ele vai conseguir, vai transformar aquele eu não consigo em eu consigo. E Mas isso é de uma muito. forma. Eu ouço isso com muita regularidade. Ah, é muito mais rápido eu dar na boca a comida. É, hoje chegou a mãe e a criança de 5 anos. Eu falei, e aí? Ela almoça, almoça, e aí? Já tem manejo? Não, eu dou na boca, porque demora muito. Né? Então a gente tem que tratar essa autonomia da criança com mais seriedade. Eu perguntei para a mãe Uhum. assim: hoje você está aqui. E amanhã, se você não tiver, quem vai dar comida para seu filho? Ela, tia Pati, que é isso? Ué. Limpar bumbum de criança com 10 anos. Alguém limpa? Não é para limpar. Não é para limpar. Aí eu falei, se essa criança tem uma dor de barriga na escola e sai cheio de cocô, aí o pessoal vai falar assim, olha lá o cagão. E aí? Ele vai sofrer bullying? Mas a culpa é de quem? Natasha. Você ri? Olha lá, o ser Não, eu tô tesudo. rindo, mas você não tá errada, não. Olha lá, o cagão. Ó, chega perto dele não, que tá cheio de bosta. É verdade, gente. Então a gente tem que ensinar. Ah, mas é difícil ensinar. É, mas um passo por vez. Cada dia a gente ensina uma coisa. Cada dia a gente orienta uma coisa, né? E isso independente da criança ser atípica ou típica, ter um Todo transtorno mundo. ou não ter. Aham. O que eu tenho visto são adultos muito, vou falar uma palavra pejorativa que eu não gostaria, mas preguiçosos E nesses permissivos. aspectos, terceirizando certas coisas, e preguiçosos para ensinar dá trabalho, gente. E tá tudo bem, Tá ensinar é tudo bem. repetir. É É repetir repetir várias vezes, é errar várias vezes até acertar. e aprender. Teve uma vez uma colônia de férias que eu fiz, hoje eu não faço mais. Aí, uma menina atípica, né? Aí eu falei assim, nossa, ela já tá indo no banheiro sozinha, que lindo, né? Ô, Natasha, na hora que eu abri a porta, todas as paredes pintadas. Banheiro. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, entendeu? Ela tava fazendo uma festa lá no banheiro. Você não tem noção, não, que delícia que foi. Mas assim, eu falei, nossa, que massa, essa criança tá no banheiro sozinha, né? Tô esperando aqui, né? Mas é difícil. A Marcela tá falando aqui que ter um filho é ter trabalho. E quando você decide ter filho, é comprar essa briga junto, ensinar e orientar. Gente, alguma pergunta? Pergunta aí, galerinha, porque já está na hora. Já estamos acabando. Marcelinha, Marilane tá aí. Um beijo, Marilane. E essa live vai ficar gravada, né, Paty? Vai Para ficar quem gravada, para quiser quem não assistir mais quiser. tarde, se vocês acharem importante encaminhar para alguém, encaminha. Nós estamos aqui à É. disposição de E vocês. quem não me segue, segue. Quem não segue a Natasha, segue. Natasha, quem não quiser perguntar, a gente já está encerrando. Marilane, um beijo. Fala do seu livro, dos seus livros, né? Vou falar, estão aqui atrás. Espera Vamos aí. lá, vamos fazer um merchan, né? Vamos, Ó, eu sou péssima para isso. vou te ajudar, tá, Não querida? nasci para isso, não. Vamos lá. Ó, Ai, meu Deus do céu. Quase que cai meu cenário aqui. Depois eu vou te mandar uma foto do que eu tive que improvisar e o hoje para meu, você estar não tá aqui, entendendo Paty. aqui não, querida. Você não tá entendendo não, aqui é Não, assim, ó. não, você não está entendendo. Sabe por quê? Simplesmente a minha mesa sumiu. Sumiram com uma mesa minha, que é a mesa que eu trabalho. Aham, aham. Cadê a mesa? Sumiu. Eu vou mandar uma foto para você. Tá, eu quero ver. O que está Tem como acontecendo fazer aqui. orientações de psicomotricidade para as mães à distância? Com certeza, com certeza. Eu posso orientar, inclusive eu estou com um protocolo motor maravilhoso que vai ajudar muito, tá? Muito. Só me chamar, hein? Ó, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui todos os best-sellers, tá? Só para me gabar um pouquinho, porque na verdade eu tenho muito orgulho disso. Esse aqui é a Ansiedade de Martim, que é um livro infantil de psicoeducação, com pequenas passagens da vida de uma criança ansiosa, que na verdade são passagens da minha vida. Eu utilizei a carinha e o nome do meu filho, mas na verdade é um Sou livro eu feito com mesma. passagens da minha vida, que é a minha paixão, esse livro. Eu tenho também Uma Menina que Não Falava, que é um livro que conta a história de forma lúdica também para a psicoeducação da minha primeira paciente com mutismo seletivo. Esse ano a gente lançou o Manual do TDAH, tá super completo.
São quase 50 coautores escrevendo, cada um na sua especialidade sobre o TDAH. Está muito interessante. A gente bateu Fantástico esse best-seller livro. Eu também ano tenho, passado. já tenho. E vou dar um spoiler já, para ano que vem vai sair um manual aí sobre ansiedade, também multiprofissional, também com muitos coautores, que vai ser outra joia aí, muito, muito bacana. Onde achamos o livro? Você deixa o link aí do livro? Tá tudo lá no link da bio. No link da bio, Marcela, no link da bio. E eu estou Não, lançando olha, também o e-book digital Brincar é Coisa Séria, tá? Em breve vai estar aí também, no link da bio. ó, Brincar é Coisa Séria, com tudo isso aí, ó. os meus estão no link da bio, mas você consegue também jogando no Google, na Amazon, no Mercado Livre, você consegue também de forma muito, muito rápida achar e adquiri-los. Em algumas livrarias grandes, físicas, eles também estão. Com certeza eu vou levar, tá, Chay? No meu livro Brincar é Coisa Séria para o Congresso, protocolo, no meu PDN. Aí, ó, levar o seu congresso também, a Chayenne, Congresso Internacional, o seu livro sobre ansiedade. E qual é o próximo congresso que a gente se encontra, moça? Congresso Internacional de Autismo que vamos. Você vai para o próximo agora qual? Eu vou para Sergipe. Hum, semana que vem eu tenho a Expoteia. Expoteia tá aí, Expoteia não vou não, vou ficar aqui quietinha. Aí eu termino meu ano. E aí ano que vem já temos Não, algumas coisas na eu tô indo agenda. para Belém dia 18 de dezembro também. Fazer lá um congresso agora. Vamos embora, né? Vamos viajar, vamos ensaiar, vamos ensinar, vamos ajudar nessa missão. Natasha, querida, linda, muito obrigada, tá? Obrigada a Amo você, você. meu Se eu amor. te contar que eu era na minha escola, eu era uma pessoa super tímida, você não vai acreditar. Não acredito. Se Aham. eu te, se eu te contar que eu era uma pessoa que eu nunca poderia imaginar estar num palco palestrando para 2.000 pessoas também. Quando eu estou no grupo da minha escola, eles falam assim, porque a gente viajou para tal excursão. Eu não ia, eu nem falava para minha mãe de medo, entendeu? Pode você ver. Tá eu falando até para os cotovelos agora. Aí a gente vai para Ponta Porã, tá? Ô, Chay, pode chamar a Natasha que vamos juntas, tá? Eu vou. Para onde me chamarem, eu vou. Eu tenho Estamos muito isso indo. como um propósito, sabe? E atualmente é o que eu mais, tirando os meus filhos, atualmente é o que eu mais amo fazer, é palestrar. Ai, eu também estou gostando muito, tá? Adorando, tá? E falar e ajudar essas mães a mudarem um pouco essa concepção de meu filho não consegue, sabe? Eu acho que as minhas mamães sabem o tanto que eu sou brava com elas, o tanto que a gente tenta mudar essa qualidade de vida deles, porque se a criança é independente, não é isso? Uhum. Um beijo, pessoal. Natasha, linda. Fica com Deus. Até mais, tá? Um beijo, Deus gente. Boa abençoe você. noite. Beijo, beijo, Beijo. beijo. Tchau, tchau.